antes eu pensava assim, mas é porque os adolescentes não têm maturidade, é assim mesmo. E não é, na verdade. Né? E quando eu olhava aquele jovem prestando atenção no Paulo e fazendo perguntas sobre Deus, eu orei um pouquinho pela nossa igreja, falando assim, Deus, se for para dar mais maturidade espiritual para a nossa igreja, que o Senhor mande problemas para a nossa igreja. Não problemas assim de perseguição ao nosso cristianismo, porque eu acredito que a maioria das vezes a gente é perseguido por ser cristão, não pelo que a Bíblia fala, mas é porque a gente vive de um jeito totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Então os evangélicos servem de chacota para as pessoas. Né? Então, que Deus possa dar mais maturidade para a gente e para que a gente possa atingir isso. Se Ele tiver que dar dificuldades, como eu vejo pacientes a todo momento lá, né? Tendo dificuldades e alcançando isso, nossa, eu fico muito feliz, né? E aí um outro caso, o penúltimo que eu vou falar, né? O que eu vou falar lá? Eu vou ter que pregar, vou ter que convencer a pessoa sobre Jesus, né? E aí eu fico muito contente que uma das primeiras vezes que a gente estava cantando Tu És Soberano lá num paciente, e a própria paciente começou a chorar. E quando ela começou a chorar, eu simplesmente, antes eu ficava super tenso, meu Deus, o que eu vou fazer para ela parar de chorar aqui? Socorro, né? E simplesmente quando ela começa a chorar com a música que a gente está cantando, eu penso assim que Deus está falando no coração dela através dessa música. Daniel, você não precisa falar nada. E aprendi cada vez mais como o silêncio ajuda também, como o silêncio ensina a nossa vida. Então, simplesmente eu deixo Deus guiar, né, a nossa vida. Aí, o último caso dessa quarta-feira, que foi o que eu achei mais legal, foi que nós entramos num quarto, aí a mãe estava lendo a Bíblia. E daí, quando eu entrei, eu falei assim, me apresentei para ela, daí eu pensei na minha cabeça, aqui vai ser um tempo gostoso, porque ela já lê a Bíblia, a gente vai cantar umas músicas super fáceis aqui, a gente vai orar junto e vai ser super legal, né? E daí a gente entrou lá, e aí começou com a velha história. Eu sou católica. Não, mas eu sou católica fervorosa, e querendo explicar catolicismo. Aí daí a gente já fala assim, não está no nome da religião, fica tranquila, a gente só vem buscar Deus, todo mundo junto para aprender. Né? E aí, como você está? Daí ela fala assim, tô bem, né? A nossa resposta automática, tô bem. Só que é legal como a gente futuca um pouquinho mais. Se você está bem cansada, bem estressada, bem desanimada, né? Porque afinal a gente só vem aqui uma vez por semana e a gente sai meio destruído, né? E aí a mãe falou que ela estava meio cansada, E daí a gente foi começar as cantorias lá. E aí o Paulo escolheu a música A Cada Manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam, né? E eu, particularmente, eu não gosto muito dessa música, né? Por algumas coisas minhas, né? E aí quando ele escolheu essa música, vamos cantar essa música, vai. E foi tão legal que no meio da música, aquela mãe começou a chorar. E daí quando aquela mãe começou a chorar, no meu coração foi assim, olha só, Deus está falando no coração dela. E foi engraçado e que falou no meu coração também. Viu, Daniel, não é porque você não gosta dessa música que Deus não consegue usar essa música nas outras pessoas. Então, me ajuda a quebrantar cada vez mais que a minha inteligência, a gente pode programar tudo, mas a gente deixa Deus guiar do jeito dele. Né? E foi muito legal. Quando terminou aquela música, a mãe falou assim, é porque o trecho da música, quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Né? Ela falou que essa frase, quando ela cantou, que foi que ela começou a chorar, era exatamente o que ela estava sentindo um pouquinho antes da gente entrar. Né? E aí ela falou uma coisa que me matou. Ela falou assim, quem mandou vocês aqui? Né? Para estar falando isso para mim. E foi muito legal, porque quando ela falou isso, antes da gente entrar, a gente sempre ora, a gente compartilha um pouquinho entre a gente, né? E eu que orei no final do compartilhamento desse dia, eu falei assim, Deus, sinceramente a gente vem aqui tentar cantar algumas músicas, mas a gente sabe que as nossas habilidades não atingem nada. Então, simplesmente, Deus, a gente está aqui para deixar você guiar a gente, para os quartos que você quer que a gente entre. Né? E quando ela falou assim, quem mandou vocês aqui? No meu coração falou assim, nossa, Daniel, você orou lá no começo, antes da gente entrar aqui, que você queria que Deus guiasse vocês. Mas, sinceramente, eu acho que você orou não acreditando que Deus ia fazer isso. Né? Então, aqui eu estou mostrando, mais uma vez, que eu sou Deus presente, Deus real, e que eu simplesmente preciso que você
deixe de pensar um pouquinho mais em você, um pouquinho na sua agenda, que você abra um pouquinho a sua agenda e esteja à disposição de Deus. O resto Deus vai fazer. Né? Então, uma coisa também que eu tenho aprendido muito é que a desculpa dos evangélicos é que assim, o importante não é fazer missões ou é fazer obras, o importante é ser. Né? E eu pensei muito isso também. Só que eu tenho aprendido cada vez mais que quando a gente coloca à disposição de Deus para fazer também, Deus nos ajuda a ser. E Deus nos ajuda e nos ensina e se revela muito mais do que quando eu estou estudando a Bíblia muitas vezes sozinho. Né? E eu fico pensando assim, que aqueles 2 jovens que não conheciam nada da Bíblia, quando a gente perguntou assim para eles, fale seus pedidos de oração. E eles também falaram assim, que a gente possa orar por mim, mas por todos os pacientes também. E daí eu penso assim, nossa, até esse cara que nunca ouviu falar de Jesus, ele consegue parar de pensar um pouquinho nele mesmo e orar pelos outros pacientes também. E eu penso muitas vezes nos evangélicos, nos cristãos, na nossa igreja, que a gente fica falando que a gente crê em Jesus, que a gente isso, aquilo, que a gente tem a salvação. E fico pensando onde está o nosso coração de compaixão pelas outras pessoas. Né? Acho que é um cristianismo meio barato e muito fácil o que a gente vive. Só que esse cristianismo barato e fácil que a gente vive, quando a porta apertar lá no final da nossa vida, porque a gente não sabe os dias que Deus deu para cada um de nós. Eu acho que quando a porca apertar lá pra gente, a gente não vai ter essa paz que a gente fica cantando. Né? Então a gente simplesmente, que a gente possa abrir os nossos olhos, enquanto Deus dá vida pra gente, porque a gente não sabe, a gente tem a ideia que a gente vai viver para sempre com 90 anos, e não é isso que acontece. Então que a gente possa ter um senso de urgência com relação a Deus, para conhecer esse Deus cada vez mais de forma madura e íntima com ele. Tá? Vou terminar com um trecho aqui. Isaías 55:6, que fala assim, busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. E eu penso assim, Deus um dia vai estar longe? Acho que vai, quando realmente ele tem as nossas histórias já escritas. Quando os nossos olhos fecharem para a nossa história, acabou o nosso tempo de buscar esse Deus. Então que a gente sinta um senso de urgência para perceber que é hoje, e não depois da minha posse, e não depois de eu casar, ou depois disso ou daquilo. Eu acho engraçado que para comprar o 10º par de sapato ou a 15ª mochila, a gente tem muito tempo, né? Mas para as coisas de Deus a gente não tem. Isso simplesmente me deixa triste, porque quem sai perdendo vai ser nós mesmos, quando lá na frente a gente perceber que a vida já passou e não tem mais como voltar atrás. Então, muito que realmente a gente se estimule cada vez mais a pensar de forma concreta onde está o nosso cristianismo, cadê o nosso coração de compaixão pelas pessoas, e que a gente faça missões. Talvez o chamado é um ou o chamado é outro, mas como eu vou saber? Mas Deus não faz o chamado, né? Então eu acho que se ficar sentado na igreja o tempo todo, aí Deus não chama nunca. Mas você coloca à disposição de Deus para começar a fazer as coisas, Deus vai guiando e vai mostrando qual que é o objetivo e o caminho que ele tem para a vida de cada um. Tá bom? Valeu?